Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele, professora de segunda fase de penal e coordenadora do curso de segunda fase aqui do meu curso. E estou aqui hoje com vocês por um motivo muito especial, para falarmos do cronograma da repescagem. Não é um momento fácil, é um momento realmente que vocês precisam entender que deve sentir essa tristeza, porque o mais importante é a gente recomeçar. E para recomeçar, a gente precisa entender que devemos internalizar esse sentimento, acolher o sentimento deste momento onde nós não conseguimos êxito, onde nós não passamos na prova, onde nós não estamos com o nome na lista, para poder ter um novo começo. Não vai ser o mesmo começo. Quando eu falo para vocês de recomeçar, é um novo começo, é um começo diferente. E agora a trajetória vai ser completamente diferente daquela trajetória que você traçou anteriormente. Então, por este motivo, é sempre importante, quando a gente tem um recomeço, a gente consiga, primeiro, compreender esta situação, entender, internalizar, não tem problema. Quer chorar, chora, quer vai ficar triste, vai. É natural isso. Não ache que, nossa, eu tô super tranquilo, eu estava esperando meu nome na lista, não apareceu meu nome na lista, mas eu tô de boa. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que dá aquela caída, que a gente cai, que a gente fica triste, que a gente se decepciona, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai ter essa sensação, a gente vai sentir isso e vai seguir em frente. Até porque, gente, nós vamos ter daqui a pouco uma outra prova. E o objetivo é esse, é que você sinta que você caiu, mas já se levante para recomeçar. E neste novo começo, você vai ver que vai ser totalmente diferente. Marcele, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. O conteúdo, óbvio, não tem como mudar, né? O direito penal, o direito processual penal, eles são os mesmos da prova anterior. Mas a forma de você enxergar o direito penal, a forma de você enxergar o processo penal, a forma de você enxergar as questões, enxergar o enunciado, vai ser diferente. Isso eu posso garantir a vocês. Não é uma situação fácil. Eu sempre digo e falo assim, quando a gente está no primeiro dia de aula do início do curso regular, então, primeiro dia de aula do curso regular, significa dizer que você está ali porque você passou na primeira fase. E você está com uma energia totalmente revigorante. Vocês estão felizes, alegres, ansiosos, contentes. Iniciar a repescagem não é um momento fácil. Não é um momento fácil, porque veio de uma queda. Mas não é isso que vai te derrubar. Entenda isso. Você tem outras oportunidades, você tem outras chances. A gente sabe que não foi bem, a gente sabe que houve ali uma queda, mas tudo bem. Ainda é tempo de conseguir obter a conquista. Ainda é tempo de realizar esse sonho. E é isso que você tem que ter em mente. Uma vez me falaram assim, existem certas coisas, né? Aí todo mundo sempre usa o termo, a ideia da morte, né? Mas existem outras situações que a gente não consegue novamente. Existem situações que a gente não consegue obter a partir de uma queda. Se você não teve naquele momento, você não vai ter mais. A segunda fase ou a prova da OAB, você vai ter sempre a oportunidade de conseguir, a oportunidade de realizar o seu sonho. Basta você olhar com esta visão, olhar com estes olhos de que eu posso e eu vou conseguir, a minha hora vai chegar. Ninguém entende o porquê não foi o seu momento e foi o momento do outro. Ninguém entende isso, mas isso não é o importante nesse momento. A compreensão do porquê isso aconteceu, porquê espiritualmente, porquê energeticamente falando isso aconteceu, não nos importa. O que importa neste momento é a parte prática. Vamos começar. Tá? Dê o primeiro passo. Não é fácil, não vai ser fácil. Eu sei que esse é um momento muito difícil, mas dê o primeiro passo, porque através do primeiro passo, do segundo passo, a gente vai conseguindo caminhar. E quando você perceber, você já está caminhando na direção do seu objetivo. Eu acho que isso é o mais importante, é iniciar a caminhada. Marcele, mas está muito difícil. Eu não sei se eu consigo de novo, não sei se eu vou conseguir estudar tudo de novo. Vai porque a gente vai pegar na sua mão. Nesse primeiro momento, a gente vai segurar na sua mão para quê?
para te carregar. Nós vamos carregar você nesse primeiro momento para que você possa começar a caminhada. Então você vai contar com a nossa ajuda para o início dessa caminhada. No meio do caminho, a gente vai te soltando, até perceber que você está totalmente preparado e a gente te solta completamente para você fazer, para você realizar o seu sonho, para você fazer ali o que você está destinado a fazer, para você exercer o seu papel, que é fazer a segunda fase. Então, é como se fosse mais ou menos andar de bicicleta. Eu gosto de usar esse exemplo, porque quando a gente começa a andar de bicicleta, pelo menos na minha época, que hoje em dia, né, tem aquelas bicicletas que nem tem rodinha a mais, que a criança já vai naturalmente se equilibrando. Mas na minha época, como é que funcionava? Minha filha também funciona assim, a gente faz isso. Começa com um triciclo, aí depois começa com a bicicleta de rodinha, e aí na bicicleta de rodinha tira as rodas. Quando tira as rodas, qual é a primeira sensação que a criança tem? Ela tem essa sensação de que ela não vai conseguir. Me segura que eu não vou conseguir. Ela tem medo de tentar, mas ela vai mesmo assim, porque ela quer andar de bicicleta. Esse é o objetivo, ela quer poder trilhar o caminho, poder andar de bicicleta. E aí a gente vai segurando até essa criança se sentir segura. Ela cai? Pode ser que ela caia. Pode ser que ela caia, mas isso não vai fazer com que ela pare de buscar o sonho dela, de buscar a realização de andar de bicicleta. E é isso que a gente vai fazer com você. Então, dê o primeiro passo, comece. Para quê? Para que a gente possa, nesse momento, te segurar, te carregar no braço e caminhar ao seu lado. A partir do momento que você se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais confiante, confortável, já, né, de iniciar esta jornada, de reiniciar uma jornada, aí a gente vai te soltando aos pouquinhos, até você estar andando perfeitamente bem ali na bicicleta, trilhando o seu próprio caminho. Então, venha com a gente, venha, eu sei que não é fácil, mas a gente está aqui de coração aberto, de braço aberto, para poder carregar você nesses primeiros passos, ok? E lembre-se, não há problema algum em sentir essa queda. Muitas vezes é mais importante que a gente entenda e sinta a queda do que a gente ignore, tá? Eu sempre digo isso para as pessoas, é mais importante você deixar o sentimento fluir. Não ignore o sentimento, não queira tampar esse sentimento, não queira não demonstrar esse sentimento. Chore, fique transtornado, grite, enfim, não vá agredir ninguém, pelo menos, né? Mas faça o que você tiver que ser para sentir essa queda. Acolha o seu sentimento, que é a ideia de acolher o sentimento. Acolha o sentimento, entenda que as pessoas podem cair, mas é uma coisa que você pode, mesmo caindo, você pode conseguir ainda. E o objetivo é esse. Agora, você está se sentindo dessa forma. Quando chegar lá em janeiro, fevereiro, que vai sair o resultado, fevereiro, que vai sair, de 2024, vai sair o resultado da segunda fase, você vai olhar para trás e falar, ainda bem que eu comecei logo que saiu ali a lista e meu nome não estava. Porque se eu não tivesse começado tão logo, talvez eu não tivesse chegado aqui na segunda fase, em janeiro, tão bem como eu cheguei. Então, vamos devagar, não se preocupe com o seu momento. Entenda o seu momento, mas vamos caminhar mesmo assim, ok? A gente caminha junto, nós estaremos juntos, eu, Priscila e Fernando, estaremos juntos com vocês nesta jornada novamente, e você vai olhar o direito penal e o direito processual com outros olhos. Eu sempre digo isso também para os alunos de repescagem, porque isso me marcou bastante. Uma aluna minha, uma vez, no curso de repescagem, ela disse assim, nossa, professora, eu hoje entendo muito mais do que eu entendi quando eu fiz o curso pela primeira vez. Porque quando a gente faz o curso pela primeira vez, vamos imaginar, acabei de passar na primeira fase, vou iniciar o curso. Nós temos ali uns 60 dias aproximadamente, né, para a prova, uns 60, 50 dias para a prova de segunda fase, e vocês estão vendo tudo muito novo, é tudo muito diferente, a forma de estudar é diferente, é tudo muito novo. E muitas vezes vocês ficam tão engessados, né, nas nossas regrinhas, na nossa metodologia, na nossa regra, que você acaba decorando, mas não compreendendo o direito penal e o direito processual penal. E se aí alguma questão ou o enunciado traz algo que te tire desse básico, você vai derrapar. Então, por muitas vezes, é isso que acontece na primeira vez que a gente faz o curso de segunda fase. É tudo muito novo, você acaba não compreendendo e acaba decorando alguns aspectos. Só que se você decora, pode ser que na hora da prova você não consiga efetivamente transportar o que você decorou para aquele enunciado. Por esse motivo, às vezes, dá esse descompasso de não conseguir a pontuação necessária. E aí, agora que você vai fazer a segunda fase novamente, você enxerga com outros olhos. Você fala, agora eu compreendo
Por que que exclui a ilicitude? Por que que exclui a culpabilidade? Por que que a dosimetria da pena é desse jeito? É uma questão de compreensão e não só uma questão de decoreba. Então fica melhor, a comunicação fica melhor, a visão é diferente. E a gente consegue trabalhar um pouquinho mais aprofundado também com vocês, que vocês conseguem ali obter uma compreensão maior com relação a diversos temas, tá? Então, isto é o mais importante para você nesse início de caminhada. Um outro ponto importante que eu gosto muito que vocês façam neste momento, principalmente agora, é entender, agora que vocês estão com a prova de vocês estão com a correção da prova de vocês e vocês estão com a pontuação de vocês, é compreender onde foi que você se perdeu. Onde foi que você errou? O que você errou? Por que você errou? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eu não acredito que eu errei isso. Ai, meu Deus, eu sabia isso. Por que que eu escrevi isso? Não tinha o menor cabimento escrever uma coisa dessa. Eu conhecia ali aquele instituto, eu entendi a questão, por que que eu escrevi isso? Isso tudo é importante, essa reflexão, esta análise da sua prova é importante que você faça para você poder listar os pontos que te prejudicaram, tá? E quando eu falo isso, pode ser tanto a parte técnica, né, a parte do direito material, do direito processual, como a parte emocional, a parte de tempo, a parte física, tudo que envolve aquilo que não é o direito penal e o direito processual penal. Então, faça essa análise e escreva no papel. Quando a gente escreve no papel, a gente consegue, aquela situação, né? Quando você pensa é uma coisa, quando você fala o que você pensou, parece que soa diferente. E escrever no papel é a mesma coisa. Então, na hora que você escreve no papel, você vai ter ali registrado onde foi que você errou, o que foi que te prejudicou. Por quê? Porque a gente vai trabalhar de forma individualizada. Então, você vai olhar esses erros e vai falar, não posso voltar a cometê-los. Se foi isso que me tirou do jogo, eu não vou voltar a cometer esses erros para permanecer no jogo e sim conseguir aí a segunda fase, a obtenção do nome na lista na segunda fase. Ok? Então, o mais importante é isso. Faça essa lista. Marcele, como é que eu faço essa lista? Bom, primeiro ponto. Você vai buscar analisar primeiro, aí tanto faz, tanto um lado como o outro. Mas primeiro, vamos falar da parte, acho que mais subjetiva, mais complexa. Faça uma análise do que te prejudicou no dia. No dia, você estava... Gente, quando eu falo psicologicamente, emocionalmente abalada, é o abalado fora da normalidade. Porque todo mundo que vai fazer uma prova de segunda fase está emocionalmente, psicologicamente abalado. Ninguém está na sua plenitude, óbvio. Mas aquilo que te tira do centro, que te tirou do completo, né, equilíbrio, que te desequilibrou efetivamente. Não consegui escrever, não conseguia ler, não consegui entender as questões. Este é um ponto. Então, faça uma análise de como você estava no dia. Se algo nesse sentido te prejudicou. Segundo ponto, faça uma análise se você sentiu que o tempo foi curto. Você se dedicou muito mais na peça e não conseguiu se dedicar efetivamente para as questões, você não conseguiu fazer questões boas, você não se dedicou muito para a peça e acabou fazendo a peça de qualquer jeito, mas você fez as questões bem. Faça uma análise do tempo. Você organizou direito o seu tempo? Você teve um tempo bem razoável ali na hora da prova? Conseguiu controlar bem o tempo? Sim, consegui. Então, não foi isso que tirou do jogo. Não consegui. Chegou um momento que eu já não conseguia mais pensar, eu já não conseguia mais escrever porque eu estava com dor na mão, isso também é importante. Eu já não conseguia mais analisar absolutamente nada. Isso é importante, extremamente importante, porque aí você vai ter que treinar o quê? Você vai ter que treinar os simulados todos de uma vez, porque muitas vezes vocês acabam fazendo simulado, os simulados aqui do curso, vocês acabam fazendo simulado de que jeito? Ah, eu faço a peça hoje, amanhã ou mais tarde eu faço as questões. E te tira a ideia das 5 horas, te tira a ideia de escrever praticamente por 5 horas. 5 horas não, mas de escrever por praticamente umas 2 horas e meia, 3 horas. Isso tira a ideia de como é. E você precisa também treinar para isso. Então, veja, analise como você estava emocionalmente no dia, se foi isso que te prejudicou. Se você conseguiu controlar bem o tempo ou não, se foi isso que te prejudicou. Se você conseguiu compreender, interpretar bem as questões. Não entendi o que o enunciado dizia. Não entendi aonde aquela questão queria chegar. Foi isso que foi nesse ponto que você se prejudicou? Vamos treinar melhor a interpretação de texto.
ok? Não, Marcele, nada disso me prejudicou. Eu fui super bem no tempo. Consegui controlar o tempo para a peça, o tempo para as questões. Eu entendi completamente bem o enunciado. Eu estava emocionalmente, vamos colocar assim, né, abalada, mas isso não tirou ali o meu centro, o meu equilíbrio completo. Não foi isso que me tirou do jogo, não foi isso que me prejudicou. Então, será que foi a parte técnica? Será que foi a parte do direito penal, a parte do direito processual penal, a parte de uma elaboração, dissertação de uma questão, a parte de uma elaboração de uma peça? A forma de elaborar uma peça? Será que foi o tempo que você usou buscando artigos ou buscando fundamento no VAD? O tempo de busca? Faça essa análise. Por quê? Porque a partir do momento que você enxergar, eu realmente não conseguia encontrar os artigos no VAD, porque eu não estava sabendo onde achar esses artigos. Então, falta uma parte de direito material ou de direito processual. Você está com déficit em direito material, direito penal e direito processual. Vamos aprofundar a parte técnica. Eu não consegui dissertar nas questões ou dissertar ali, colocar no papel que eu queria colocar na peça prático-profissional. Então, vamos trabalhar redação jurídica. Vamos trabalhar um pouco mais a ideia do silogismo e vamos treinar. Isso tudo, pessoal, faz parte de uma análise que você tem que fazer. Eu não tenho como virar para você e falar, foi isso que te prejudicou. Porque só você sabe o que te fez não conseguir a pontuação necessária. Ah, Marcele, mas espera aí. Tem alguns pontos na minha prova que eu não obtive a pontuação, mas não foram corrigidos. Aí é uma outra questão. Aí é um problema de que você vai recorrer. Aqui a gente está falando de algo que te tirou do jogo mesmo. E foi você, algo que aconteceu com você. Não foi na sua correção de prova, tá? Ah, na hora eu entendi errado o enunciado, eu não consegui adequar o enunciado o caso concreto ao que estava na lei. Então vamos buscar aí a parte técnica. Tudo isso é muito importante para você conseguir aí analisar, fazer uma reflexão e uma análise para que você não volte a cometer os erros e que você treine esses pontos que te prejudicaram. É isso que vai fazer com que você consiga agora buscar a sua aprovação, tá? Porque a parte mais importante, que é aquela parte grossa, né, do direito penal, do direito processual penal, da parte prática, você tem. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos afunilar e nós precisamos lapidar tudo isso que você tem aí dentro de você. Então, faça essa análise, entenda onde você se perdeu, onde foi que fez onde foi que você errou, que fez você sair do jogo, para que a gente possa aqui trilhar um caminho diferente. Por isso que eu digo, é um recomeço, é um novo começo, uma nova jornada, é uma jornada diferente. Você não vai fazer tudo do mesmo jeito. Agora você vai fazer diferente para que no dia 21 de janeiro? Acho que 21 de janeiro, você consiga ser aprovado aí na segunda fase. Saia da prova realizado, fala, nossa, tô tranquilo, porque acredito que 6 eu consegui tirar. É essa a sensação que você tem que ter quando você sai de uma prova de segunda fase. Ah, mas aí bate aquelas neuras. Ah, depois eu acho que não vou conseguir. Gente, na hora que você sai da prova, você vê o gabarito, você fala, acho que deu. É essa a sensação que você tem que ter quando você sair da prova de segunda fase. E é isso que a gente quer que você sinta até chegar lá em janeiro de 2024. Tudo bem? E para isso, a gente trouxe um cronograma especial, um cronograma de 100 dias de estudos para vocês. Gente, 100 dias. Nossa, Marcele, é muito tempo. Não é não. Não é não. Porque se você for pensar, nós já estamos praticamente, né? Aí se a gente pensar assim, semana que vem já tem feriado, né? Dia 12 de outubro. Aí já é novembro, já está na segunda quinzena, né? Semana que vem já é a segunda quinzena de outubro. Aí a gente já está na segunda quinzena de outubro. Passou outubro, já é novembro. Novembro já tem dezembro, que tem Natal, Ano Novo. E aí, gente, já é... Quando passar o ano novo, a gente vai estar praticamente nos dias finais de curso, nos dias ali, praticamente na reta final para a segunda fase do exame 39. Então, pense, não é muito tempo. É o tempo necessário para você caminhar e, neste caminhar, você poder se reerguer e conseguir aí obter a aprovação. Porque a gente tem que trabalhar isso, né? A gente não está trabalhando só o conteúdo em si. A gente está trabalhando que você está aqui agora. Eu preciso te reerguer emocionalmente, né? Para te estabilizar e aí que você consiga trilhar o seu caminho. Então,
por este motivo, é importante que já se comece agora, porque o começo é sempre mais, né, devagar, até você pegar no ritmo, até você compreender que você vai ter que estudar novamente. Tudo isso vai, né, vai dar um trabalho. Por esse motivo, bora começar o quanto antes. Então, no nosso cronograma de 100 dias, eu trouxe aqui para vocês algumas... Vou trazer aqui o calendário para mostrar para vocês e trouxe aqui alguns temas, né, os temas que a gente vai trabalhar na repescagem. E aí, quando for o dia 19, 20, 21 de novembro, o curso ele vai se unir. Então, agora vocês iniciarão o avançado, que é o que a gente chama, que seria a repescagem. E aí, no dia 21 de novembro, o curso se une ao curso regular e torna-se um curso só. Então, neste momento da repescagem, é o momento que a gente consegue aprofundar, trabalhar alguns conteúdos, trabalhar alguns pontos de forma mais aprofundada, de forma a lapidar o conhecimento prévio que você já tem aí dentro de você. Tá bem? Então, vamos aqui analisar o nosso cronograma da repescagem. Bom, aqui a gente tem algumas informações, você vai ter isso disponibilizado para você aí, você vai ter algumas informações gerais. Então, só para vocês saberem, são 200 aulas inéditas, 10 simulados no formato da prova, 10 estudos dirigidos, 2 e-books de treinos inéditos e 2 provas simuladas. Então, vamos lá. As aulas inéditas são, na verdade... aulas ao vivo, né? São aulas ao vivo, onde você vai ter lá, você vai poder assistir ao vivo ou poder assistir a qualquer tempo, não precisa necessariamente assistir naquele horário, pode assistir em qualquer outro horário. E aí você vai ter, né, durante a repescagem, você vai ter 2 vezes por semana essas aulas ao vivo. E aí, depois disso, a gente tem ainda, além dessas aulas ao vivo, que vão ser, né, durante 2 vezes por semana nessa fase, até o dia 20, mais ou menos, né? 20 de novembro. E a partir do dia 21 de novembro, vocês vão ter aula de segunda a quinta-feira. Então, vão ser todos os dias, praticamente todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. E aí, com depois dessas aulas, vocês vão ter também os simulados, além dessas aulas, os simulados. E esses simulados, pessoal, são simulados inéditos e simulados que terão correções personalizadas. Então, para quem não conhece o nosso curso, a gente tem uma correção totalmente personalizada. Então, inicialmente, nós vamos ter ali, você vai fazer o simulado por completo, que é no formato da prova, é um enunciado, onde você vai desenvolver ali a peça prático-profissional e 4 questões, com itens A e item B. Você vai fazer este simulado e vai tirar foto, transformar em PDF e mandar pela plataforma que o professor assistente vai corrigir. Ele faz uma correção, a inteligência artificial faz ali o diagnóstico de como você foi no simulado, se você foi melhor em processo penal, se você for melhor em penal, e fazer o diagnóstico daquele simulado seu, vai sair os gráficos bonitinhos, e além disso, você tem um comentário totalmente personalizado para aquela sua prova, para aquele seu enunciado do professor assistente. Então, ele vai falar onde você errou, por que você errou, e o que você deveria ter colocado naqueles pontos onde você não obteve a pontuação. Então, é uma correção totalmente personalizada mesmo, tá? O diagnóstico é feito pela inteligência artificial, mas todo o restante, comentários, correção com relação à pontuação, é feito pelo humano, né? Não é o humano não está sendo substituído, não. Então, aqui a gente tem a correção pelo professor assistente. A gente tem também, durante o curso, são disponibilizados para vocês estudos dirigidos. Tá? Esses estudos dirigidos são questões objetivas, onde vocês deverão responder para orientar o estudo de vocês. Então, vamos imaginar, são questões extremamente objetivas. O que é erro de tipo? Ou quais os efeitos do erro de tipo? Onde, nesse momento, você vai ou buscar no VAD, de preferência, ou você sabe, e aí você vai responder. É uma forma de orientar realmente, de dirigir o estudo de vocês durante o curso. Então, vocês vão ter ali 10 estudos dirigidos, os e-books e 2 provas simuladas. Então, você vai ter prova simulada já essa semana. O que é prova simulada? Prova simulada, pessoal, é exatamente a prova, é como se fosse exatamente no dia da prova, onde eu faço com vocês a prova. É uma prova
né, um simulado normal, então um enunciado para a gente redigir a peça e 4 questões. E aí, durante 5 horas, praticamente, 4 horas e meia, 5 horas, eu vou com vocês fazer a prova, redigindo a peça por completo, redigindo as questões por completo. Então, nós vamos ler o enunciado, identificar os pontos do enunciado que nos interessa, identificar, fazer o esqueleto da peça, redigir a peça por completo, buscar no VAD os artigos que nos importam, ler as questões, identificar qual é o tema das questões, buscar no VAD e redigir as questões. Então, durante esse período de 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas, a gente vai juntos fazer uma prova de segunda fase. É esse o objetivo da prova simulada e vocês vão ter já disponibilizado essa prova simulada aí para vocês esta semana. E aí a outra prova simulada vai ficar mais para a frente, ok? Aqui a gente tem algumas informações para quem, né, vai fazer a repescagem, que aí depois vocês podem obter. E aqui eu vou colocar, pessoal, só para vocês saberem o que é isso, a gente tem aqui o índice temático, tá? Todos esses temas, eles estão já no calendário. Vou mostrar para vocês o calendário com todos esses temas. E também nós temos aqui o calendário do regular, o índice temático do regular, que são os temas, as aulas que vocês terão no regular. Então, vamos para o calendário para vocês compreenderem o que vocês vão ter aqui no curso de repescagem. Então, olha só, hoje, né, quinta-feira, vocês estão tendo o mapeamento da repescagem. Amanhã já vai ser disponibilizado para vocês, online, uma prova simulada. Então, a gente vai ter aqui já a prova simulada para vocês assistirem, que é essa prova que eu falei que a gente fica 5 horas ali fazendo juntos a prova. No dia 9, nós vamos ter aí o início, efetivamente, das aulas. Então, a gente, no dia 9, vai ter aula de procedimento sumaríssimo. Aqui, como, na verdade, né, o dia 9 é uma segunda-feira, é a Priscila que vai dar. Por que é a Priscila que vai dar? O pessoal fala, mas a Priscila que vai dar a primeira aula. É ela que vai dar. Aqui, qualquer um pode dar a primeira aula, gente. Mas ela vai dar porque a Priscila vem de Santos, gente. E aí, se eu colocasse a Priscila, coitada, na quarta-feira, você imagina? Ela viria de Santos e teria que ir embora para Santos, numa véspera de feriado. É muita maldade. Então, Priscila começa na segunda-feira, dando a aula de procedimento sumaríssimo, para a gente falar daqueles pontos, das medidas despenalizadoras do procedimento sumaríssimo, transação penal, fazer uma diferença com a ANPP, suspensão condicional do processo, composição de danos civis. Então, a gente vai trabalhar o procedimento sumaríssimo aí na íntegra. No dia 11, que é quarta-feira, como eu disse para vocês, vocês terão aulas ao vivo por 2 vezes por semana durante a repescagem. Na quarta-feira, vocês vão ter aula comigo, aula de competência. Nós vamos falar de competência exaurindo o tema, ok? De uma forma mais aprofundada, para vocês entenderem. Quando que é competência estadual? Quando que é competência federal? Quando que eu vou... Para que juiz que vai quando for prevenção? Quando for, na verdade, crime continuado? For crime permanente? É prevenção, não é? Quando tem conexão? Quando tem continência? Então, a gente vai trabalhar aí aprofundando, falando também das súmulas que envolvem a competência, trabalhando junto com o VAD, para vocês conseguirem aí ter uma noção mais completa desse tema. Aí, no dia 12, que é uma quinta-feira, vocês vão ter online uma aula de defesa preliminar. Tá? A defesa preliminar é a defesa é a mesma defesa, tá? A defesa que envolve os crimes funcionais e a defesa na lei de drogas. Aquela defesa prévia da lei de drogas e a defesa preliminar dos crimes funcionais. Ela é diferente da resposta à acusação. Por isso, a gente traz uma aula específica para vocês conseguirem diferenciar quando cabe resposta à acusação e quando cabe defesa preliminar. Aí, na sexta, a gente vai ter o primeiro simulado, com essa correção personalizada. Então, na sexta-feira que vem, sem ser nessa semana, na próxima, já temos o primeiro simulado para vocês desenvolverem. Aí começamos. Semana seguinte, dia 16, vai ter a aula de teoria do erro com o Fernando. No dia 18, aula de resposta à acusação no júri, ao vivo. No dia 19, quinta-feira, vocês vão ter aula de crimes contra o Estado Democrático de Direito de forma online, tá? E na sexta-feira, vocês vão ter um simulado, mas esse simulado será de autocorreção. O que é um simulado de autocorreção, Marcele? Vocês vão ter disponibilizados na plataforma um simulado completo, no formato da prova. Só que ao invés de você ter que mandar o simulado para o professor assistente corrigir, esse você mesmo corrige. E aí, se você estiver fazendo o curso e conhece alguém que está fazendo o curso também,
né, entende um pouco da área de penal, eu sempre sugiro que o seu amigo corrija o seu e você corrija o dele, que vocês troquem. Então, é uma autocorreção, mas uma correção feita por uma outra pessoa, porque às vezes você fala, mas eu quis dizer isso que está aqui no gabarito, mas você não disse. Então, você vai se pontuar. E talvez o examinador não te pontuasse. Então, se for possível, troque, né? Ou faça uma correção extremamente minuciosa e rígida. Mas é essa a ideia do simulado de autocorreção. Aí, dia 23, nós vamos ter memoriais do júri. No dia 25, apelação no júri. Vejam que nós estamos, como eu disse, são situações mais específicas. Por quê? Porque nós estamos na repescagem. Então, a gente vai trabalhar temas que envolvem o procedimento especial do júri. Só isso. São peças desenvolvidas no procedimento especial do júri de forma específica, tá? Aí, no dia 26, de forma online, vocês vão ter questões e processos incidentais. No dia 30 de outubro, a aplicação da pena, que é a ideia da aula de dosimetria da pena. Prescrição e decadência, no dia 1 de novembro. No dia 2 é feriado. No dia 3, vocês vão ter o simulado com correção personalizada. No dia 6 de novembro, vai ter aula específica de contrarrazões de apelação. Então, é uma aula específica só de contrarrazões de apelação. No dia 8, aula de técnicas de resoluções de questões. Dia 13, Estatuto do Desarmamento e Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nessa semana, que é do dia 13, 14 e 15, você vai ter ali no dia 17 um simulado com autocorreção. E aí, como a prova de primeira fase, é no dia 19 de novembro, primeira fase, tá? No dia 21 de novembro, como eu disse para vocês, nós vamos ter início ao módulo regular. Então, a partir do dia 21, vocês terão aula de segunda a quinta. E aí começa procedimentos, princípios, teses defensivas 1, teses defensivas 2, ação penal e redação da petição, resposta à acusação. Aí aqui no dia 2 de dezembro a gente tem mais uma nova prova simulada, que é essa prova simulada que a gente vai fazer em conjunto. E aí, cadê? Opa. Novembro ainda. Dezembro já, desculpa, dezembro. No dia 4 de dezembro já é marcação de VAD, 5 teses defensivas, 6 memoriais, 7 teses defensivas, simulado com correção. Aí na semana seguinte, aula, simulado com correção. Outra semana, aula, simulado com correção. 29, simulado com correção. Vejam que eu tenho simulado com correção até no dia 29, tá? 29 de dezembro. Por quê? Porque vocês vão estudar, por mais que a gente não tenha aulas específicas, né? Você não tenha aula específica na semana do Natal e do Ano Novo, você vai continuar estudando. O nosso objetivo é que você continue estudando, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Pensa assim, você vai passar Natal e Ano Novo estudando, mas você vai, no próximo Natal e no próximo Ano Novo, você vai desfrutar lá nas Ilhas Maldivas os seus honorários. Olha só que maravilha. Então, vai valer o esforço. Fiquem tranquilos que vai valer o esforço. E sempre lembrando, gente, que essas aulas, todas as nossas aulas, e principalmente na repescagem, tá? Mas todas as nossas aulas, nós vamos trabalhar de forma a desenvolver além do conteúdo. Então, a gente vai desenvolver o conteúdo, mas a gente vai buscar treinar vocês para uma aplicação na prova. Então, principalmente na repescagem, o que a gente vai fazer? A gente trabalha o conteúdo e a gente traz questões, traz enunciados envolvendo aquele tema, para vocês poderem entender como que a FGV cobraria isso numa segunda fase. E aí, como que a gente deveria responder? Isso também a gente vai fazer em sala de aula. Então, olha, gente, o enunciado é esse, a questão é essa. Vamos ver, vamos ler. O que a gente tem que identificar aqui? Vamos procurar no VAD? O que a gente achou? Então, a gente vai trabalhar durante todo o curso, e principalmente na repescagem, dessa forma, para que vocês sintam-se seguros na hora de fazer a prova sozinho. Então, o treino é muito importante. E a gente vai começar treinando já vocês, que têm uma base, né, de direito penal e processo penal, já treinando durante as aulas. Certo? Então, neste momento, como eu disse para vocês, o objetivo mais importante aqui era a gente mostrar para vocês, mapear aqui um pouco do curso da repescagem, mostrar para vocês o que vocês vão ter e trazer aqui um pouco de acalento para o coração de vocês e dizer que tudo bem, é normal. É extremamente normal a gente ter algumas quedas na vida, a gente cair em alguns momentos, mas nada como um dia após o outro.
O mais importante é que a gente consiga e tenha apoio para levantar. Às vezes a gente não consegue levantar sozinho. Se a gente tiver alguém para nos ajudar, a gente vai. Então, eu agora estendo a minha mão a vocês e sugiro, venha que a gente está aqui para ajudar vocês nessa nova jornada, nesse reinício, nesse novo começo com um olhar totalmente diferente. Então, pode apoiar agora, nesse momento se apoie na gente, para que a gente consiga aí carregar você por um percurso e aí que você consiga andar com as suas próprias pernas, ok? Com isso, eu encerro nosso mapeamento da repescagem. Venha com a gente, eu espero vocês, estaremos esperando vocês de braços abertos. Amanhã vocês já têm em online a prova simulada. Fiquem com Deus, espero vocês e estarei junto com vocês nessa jornada, uma nova jornada até o nome de vocês estar na lista. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente!